Boa noite a todos, estamos ao vivo. Doutora Juliana, pode começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da UAB Santana. É com muita alegria que eu abro esse ciclo de palestras das Comissões de Direito de Família e Sucessões da capital paulista, e eu vou passar a palavra ao presidente da subseção Santana, Dr. Peter Souza. Doutor, está contigo a palavra, por favor. Muito obrigado, doutora Juliana. É uma honra, um prazer participar de mais esse projeto vitorioso, capitaneado hoje pela Direito de Família da OAB, 125ª Subseção Santana, que teve a ideia de organizar esse primeiro ciclo de palestra das comissões de Direito de Família e Sucessões da capital paulista. Uma brilhante ideia. Eu gostaria de iniciar agradecendo a toda a diretoria executiva da OAB Santana, vice-presidente doutor Oswaldo Vieira, doutora Riva Vaz, secretária-geral que está conosco, doutor Olício Sabino Mateus, diretor tesoureiro, doutora Cláudia Areias de Carvalho, nossa secretária-geral adjunta, sem vocês, este presidente, esse que vos fala, nada realizaria. Então, não canso de agradecer à diretoria executiva e os agradecimentos também, como falei, para a Comissão de Direito, Família e Sucessões da OAB Santana, na pessoa da doutora Juliana Bianchi Figueiredo, hoje representando a doutora Tânia Maria Andreassa, que é a presidente por motivos alheios à sua vontade, motivos familiares, não pôde estar conosco. Estava tudo acertado para a doutora Tânia participar do evento, porém, não conseguiu mesmo participar. Agradeço a todos os membros da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, bem como a todos os presidentes das comissões, das subseções participantes, bem como os respectivos membros dessas comissões. Hoje é uma felicidade para a OAB Santana, porque dizia semana passada, um evento organizado pela Comissão de Processo Civil, que ali estaria iniciando mais um capítulo da história de sucesso da OAB Santana, especificamente desta gestão 2019-2021. Pois bem, hoje iniciamos mais um capítulo também desta história de sucesso da OAB Santana. E este capítulo, que se inicia hoje com este ciclo, este capítulo ele é escrito com coparticipação, além da subseção Santana da Comissão de Direito de Família e Sucessões, nós temos a Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB, da subseção Jabaquara, Comissão de Direito de Família e Sucessões do Tatuapé, Lapa, Penha de França, Vila Prudente e Butantã. Então, eu agradeço aos presidentes das respectivas subseções, o meu amigo Evandro Andaco, do Jabaquara, o Rosimeire Mateus, do Tatuapé, Lapa, representada pelo presidente Luiz Rogério, Penha de França, pelo meu amigo Marcelo Paiva, Vila Prudente, pelo Sidney Romão, e Butantã, pelo Januzzi. Lembrando que hoje a subseção do Jabaquara está sendo representada pela sua diretora executiva, doutora Mariana Fanelli Capelano, a quem damos as boas-vindas, doutora Mariana, e parabenizando pelo trabalho. E, doutora Mariana, há um capítulo na Bíblia, mais especificamente Mateus 12:33, que diz: a árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim.
pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E hoje, iniciando este ciclo de palestras das comissões participantes, nós podemos conhecer de maneira plena, de maneira clara, quão produtiva são as subseções deste ciclo de palestras. Basta ver os frutos que estas árvores, que estas subseções estão produzindo. Os frutos são exatamente as comissões participantes, que quando instadas, convidadas a participarem do evento, não pestanejaram em aceitarem, em participarem e engrandecer ainda mais o grupo, as subseções da capital paulista. E falando em subseções da capital paulista, também não poderia deixar de abrir essa solenidade sem trazer a saudação do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, e também da sua diretoria executiva. Saiba, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que a OAB Santana está ombreada com Vossa Excelência na condução dos trabalhos aqui em Santana e também no que for preciso. Com estas palavras, desejando, augurando uma semana que nós começamos hoje e terminaremos na próxima sexta-feira, dia 30, auguro que todas as noites sejam abençoadas, que todas as noites possamos, sim, debater em alto nível o direito de família, os temas aqui trazidos por esses brilhantes expositores, a quem eu agradeço de plano também por trazerem o seu conhecimento, por jogar um facho de luz sobre determinado tema, espargindo seu conhecimento para toda a advocacia, não só de Santana dessa feita, mas para toda a advocacia paulista. Muito obrigado aos expositores. Peço novamente ao Criador que possa nos brindar, que possa nos presentear, que possa nos abençoar com uma excelente semana, um excelente ciclo de palestras. Com estas palavras, declaro aberto o primeiro seminário, ciclo de palestras das Comissões de Direito de Família e Sucessões da capital paulista. Devolvo a palavra, muito obrigado, devolvo a palavra à doutora Juliana Figueiredo Bianchi, digníssima vice-presidente da Comissão de Direito de Família da 125ª Subseção Santana. Doutora Juliana, o som está desligado. Liga, por favor. Desculpa, eu acho que meu som travou aqui, meu fone. Obrigada, doutor Peter, pelas palavras. Quero agradecer imensamente essa subseção. Realmente é um trabalho incrível, né? E eu gostaria já imediatamente de passar a palavra para a doutora Mariana Capelano, tesoureira Jabaquara, que vai falar em nome da direção da UAB Jabaquara. Por favor, doutora, a senhora está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Juliana. Muito obrigada pela palavra. Boa noite, doutor Peter Souza, excelentíssimo presidente da Subseção de Santana, que está organizando esse evento. É um seminário, um ciclo de palestras muito interessante, com um assunto muito voltado ao interesse geral. Eu acompanhei no início e os inscritos superaram até nossas expectativas, tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou falando em nome da 116ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Jabaquara Saúde,
representando o nosso presidente, Dr. Evandro Andaco, e toda a diretoria executiva. Agradeço a participação de todos os envolvidos no evento, parabenizo aos palestrantes, aos coordenadores, aos presidentes de das comissões respectivas, às subseções envolvidas neste projeto, e, em especial, aos palestrantes que fazem parte da nossa Ordem dos Advogados, doutor... Sim, doutor Alder, Tiago Bastos, doutora Jane e doutor Bassim. Eu agradeço muito e desejo um bom evento a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mariana, pelas suas palavras. Seja muito bem-vinda. Realmente será uma noite incrível. Eu agora vou falar em nome da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, em nome da doutora Tânia, que infelizmente não vai poder comparecer nessa noite de hoje. Ela faria hoje uma palestra juntamente com o doutor Bassim, mas por problema de saúde na família, ela não vai poder comparecer e ela já deixa aqui as desculpas. E, doutora Tânia, esperamos que todo mundo aqui espera que essas sejam as melhoras do familiar, e em breve a gente espera tê-la aqui novamente. Eu quero agradecer à diretoria da Comissão de Direito de Família e Sucessões, que tem trabalhado incessantemente nesse projeto. É um projeto audacioso, sabemos, é o primeiro, esperamos que seja o primeiro de vários. Gostaria de agradecer a presença de todos os representantes, membros, diretoria da OAB Santana, Jabaquara, Penha de França, Butantã, Lapa, Tatuapé e Vila Prudente. Vocês foram incríveis. Quero agradecer os membros da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, que muito têm trabalhado com a gente nesses últimos meses. Todo esse projeto foi pensado após inúmeros debates nas nossas comissões, então todos os assuntos foram amplamente discutidos durante a comissão, durante os meses que se antecederam ao evento. Então, eu já quero de antemão agradecer a todos e gostaria de passar a palavra a quem vai falar em nome da subseção da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Jabaquara, doutor Tiago. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Em nome da OAB do Jabaquara, tomo a palavra substituindo a colega doutora Jane, que teve um problema de família também, e por conta disso ela não está conseguindo falar, mas está aqui presente, que eu a vi, e tamanha é a responsabilidade e competência da colega. Sem mais delongas também, agradeço ao Dr. Peter Souza por nos presentear, na verdade, essa oportunidade, este carinho e essa união das subseções, que é tão importante para um ciclo de palestra, para uma situação acadêmica. Afinal de contas, data máxima vênia, senhoras e senhores, a OAB é uma única entidade. Então, nós todos temos que estar muito unidos. Também não posso deixar de agradecer ao querido Dr. Bassim, grande amigo lá da Jabaquara, e também a presidência da minha casa, Jabaquara, na pessoa da doutora Mariana Capelano, uma pessoa que eu tenho muita amizade e carinho também. Sem mais delongas, senhoras e senhores, um excelente evento. Aproveitem sem moderação. Foi preparado com muito carinho pela doutora Juliana, a qual desde já cumprimento, e estou aqui também no último dia para tentar prestigiar vocês com alguns dos meus saberes, mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, um forte abraço a todos e vamos curtir esse evento. Estou ansioso. Obrigada, doutor, pelas palavras. Incrível, todos aqui conseguiram resumir a sensação de estar nesse evento, ainda que virtual, mas com todo mundo muito próximo, né? Realmente é único.
Antes de passar a palavra para o Dr. Rafael, que vai ser o mediador dessa noite, eu gostaria de avisá-los que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo link da UAB Santana. Então, se porventura algum de vocês não conseguirem conectar, ou se souberem de um colega ou alguém que não está conseguindo ingressar aqui na nossa reunião virtual, nesse nosso encontro virtual, saibam que podem assistir via YouTube. Gostaria de convidar o Dr. Rafael Temperini para fazer a abertura dos trabalhos da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e um bom ciclo de palestra para todos. Dr. Rafael. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. Gostaria de me apresentar muito rápido. Eu sou o Dr. Rafael Temperini Pereira, vice-presidente da Comissão de Família e Sucessões da subseção da UAB Tatuapé. Gostaria também de consignar a presença da presidente da Comissão de Família e Sucessões, a doutora Cleissan Gilsberg. E para mim é uma grande honra darmos início ao primeiro seminário do ciclo de palestras da Comissão de Família e Sucessões da capital paulista, onde o doutor nos abrilhantará com seu conhecimento, com os temas das atualizações em tempos de Covid-19, especificamente referente aos temas recentes, alterações na legislação do direito sucessório e a importância do planejamento sucessório, os quais serão apresentados pelo Dr. Bassim Shakur Filho, presidente da Comissão de Direito e Sucessões da OAB de Jabaquara. E é com muita honra que eu estou aqui mediando essa palestra, esse conhecimento que o doutor está nos trazendo, e gostaria de passar a palavra ao doutor Bassim para que dê início à palestra dele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, agradecer ao Dr. Peter, excelentíssimo presidente da UAB Subseção de Santana, agradecer à doutora Juliana, vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Santana, agradecer à doutora Tânia, excelentíssima presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Santana, que felizmente não está e vai fazer muita falta nessa noite de hoje. Gostaria de agradecer a doutora Mariana Capelano, representando a diretoria da OAB Jabaquara, e vamos, nessa noite, tratar do direito das sucessões nesta fase de pandemia. Infelizmente, neste ano de 2020, quantos projetos nós tínhamos, né? Nos meses de janeiro, fevereiro, e, de repente, fomos pegos por essa pandemia. No começo não sabíamos se ia chegar ou não ao Brasil, se chegasse ao Brasil, como chegaria, se atingiria a todos, qual seria o grau de gravidade. E eu me lembro, no começo de março desse ano, numa manhã eu acordei e liguei o rádio, comecei a ver as notícias, e aí começou a cair a ficha de que realmente essa pandemia seria grave, e realmente atingiria a todos, e afetaria todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. E nessa manhã, eu acho que com todos vocês também aconteceu isso num determinado momento, nesse ano, começar a pensar na vida, né? Na finitude da vida. Que um dia, todos nós, né, vamos deixar essa vida, e tantos projetos que nós tínhamos, e começar a pensar na finitude da vida e nas consequências disso, e como nós devemos nos preparar, né, para esses momentos, com essas questões. E aí nós começamos a pensar, então, no planejamento sucessório, e se acontecer alguma coisa, e se eu for também, como é que vão ficar os meus bens, como é que vai ficar a minha família, eu fiz algum planejamento sucessório ou não, e realmente
todos os nossos sonhos, né, todos os nossos projetos, eu acho que de alguma forma foram afetados, infelizmente, por essa pandemia. E a legislação federal, ela também veio, excepcional, que veio a tratar da pandemia, ela veio também tratar das questões de direitos das sucessões. Porque, havendo um falecimento, nesse momento tão difícil de isolamento social, como é que os herdeiros, como é que as famílias fazem para reunir a documentação, toda a documentação necessária para abrir o inventário, procurar um advogado? Então, como é que se faz isso, né? Como é que fica o prazo para abrir o inventário, né, que é um prazo de 60 dias que existe na legislação do TCMD? E eu agora, refletindo, então, sobre toda essa situação, sobre a finitude da vida, então eu quero fazer um testamento. Como é que eu faço, então? Os cartórios agora reabriram, mas por muito tempo ficaram fechados, mas muitas vezes eu tenho um problema de saúde, eu não posso me dirigir a um cartório, e mesmo fazer um testamento particular, como é que eu faço? Eu não posso me dirigir a um escritório de advocacia, reunir 3 testemunhas para fazer um testamento particular. Então, realmente, o direito das sucessões ele foi afetado por essa pandemia. No que se refere à Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que é denominada a Lei da Pandemia, ela também tratou e abordou temas de direito das sucessões. Abordou vários temas, por exemplo, a questão da prisão domiciliar, do inadimplente por dívidas alimentares, das assembleias virtuais em condomínios, da suspensão dos prazos prescricionais, e também tratou do prazo para abertura de inventário, alterando o artigo 611 do Código de Processo Civil nesse período de pandemia. Então, o artigo 611 do Código de Processo Civil, ele dispõe que o inventário deve ser instaurado no prazo de 2 meses da abertura da sucessão, ou seja, do óbito. 2 meses, então não é um prazo em dias, não é um prazo contado em dias. Geralmente os prazos contados em dias pelo Código de Processo Civil, então eles são contados em dias úteis. Exatamente para não haver essa confusão, o artigo 611 ele fala em 2 meses. 2 meses de prazo. O antigo Código de Processo Civil, de 1973, em seu artigo 983, ele trazia um prazo de 30 dias para abrir o inventário. O antigo Código de Processo Civil ele foi acompanhado pelo Código Civil de 2002, que em seu artigo 1796, ele também dispõe do prazo de 30 dias para a abertura do inventário. Mas tanto este prazo disposto no Código Civil, artigo 1796, como no atual Código de Processo Civil, artigo 611, eles não são acompanhados de sanção. São normas sem sanção, normas jurídicas imperfeitas. Não existe uma sanção para o descumprimento do não ajuizamento do inventário no prazo disposto no Código Civil ou no prazo do Código de Processo Civil. A sanção para o atraso está nas legislações estaduais do ITCMD. Em São Paulo, por exemplo, existe a Lei 10.705 de 2000, que em seu artigo 21, inciso 1º, dispõe que, caso não seja o inventário ajuizado no prazo de 60 dias, haverá uma multa de 10% sobre o ITCMD a ser recolhido. Se esse prazo ultrapassar 180 dias, essa multa será de 20%. Então, esse é chamado
é a multa do prazo, o atraso na protocolização do inventário. A antiga legislação do ITBI estadual também previa a mesma multa. Nós temos que fazer uma distinção aí entre a multa por atraso na protocolização e a multa de mora. Tá certo? A multa de mora. A multa de mora, existe um prazo para o pagamento do TCMD, que, em regra, é de 30 dias a partir do despacho judicial determinando o recolhimento do TCMD. E existe uma regra subsidiária de que, de qualquer forma, esse prazo não pode superar a 180 dias. Superado este prazo, começa a incidir a multa de mora, que é de 0,33% ao dia, até chegar em 20%. Então, existe a multa de mora e a multa da protocolização. Essas multas podem ser cumulativas, né? Elas têm base de cálculo, fator gerador e distintos. Tá certo? Mas, então, a Lei 14.010, a lei da pandemia, ela veio, é uma lei excepcional, e ela veio suspender o prazo para ajuizamento de inventário para os óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 2020. E esse termo inicial ocorrerá agora, já no final dessa semana, no dia 30 de outubro. Então, dia 30 de outubro será o primeiro dia do prazo para o ajuizamento de inventário. Nós temos que, nesse caso, verificar o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, que dispõe sobre a forma de contagem dos prazos. Então, quando os prazos são contados em meses, expiram no dia de igual número do de início, ou no de imediato, se faltar exata correspondência. Então, como o termo inicial é o dia 30 de outubro, e o prazo é de 2 meses, então esse prazo terminará em 30 de dezembro. Tá certo? Ocorre que a legislação do ITCMD não foi alterada. Não obstante vários questionamentos, várias solicitações das entidades de classe, e eu destaco, por exemplo, o ofício encaminhado pela Egrégia Associação dos Advogados de São Paulo, solicitando providências para que a legislação do TCMD fosse harmonizada com a legislação federal. A Secretaria da Fazenda de São Paulo não respondeu a esse ofício, a ASP reiterou e também a Secretaria da Fazenda ainda não respondeu. E várias outras entidades e juristas têm questionado. Mas o que ocorre é que até o momento não houve uma alteração. E o sistema é automático, ou seja, continua ocorrendo a multa por atraso na protocolização do inventário. Então, como é que deve prevalecer? Deve prevalecer essa multa? Entendo que não. E entendimento dominante aí na doutrina é que não deve prevalecer, por 2 motivos. O primeiro motivo é o princípio geral de direito da especialidade. Ou seja, uma norma especial, ela prevalece, uma norma específica e temporária, ela prevalece sobre a norma geral. Então, ela derroga a norma geral. A norma especial, ela derroga a norma geral. E essa previsão tem albergue no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? Aquele decreto-lei de 1942. Então, essa lei, essa previsão da legislação estadual estaria derrogada pela legislação específica, especial, federal. Por outro lado, é competência exclusiva da União Federal legislar sobre direito civil e direito processual civil, como dispõe o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o prazo para ajuizamento de inventário
é uma norma específica de Código de Direito Processual Civil e de Direito Civil. Então, o Estado não pode legislar. O Estado não pode determinar um prazo para ajuizamento de inventários. Então, nesse sentido, a partir do momento em que a Lei Federal 14.010 determinou que esses prazos estão suspensos, a legislação estadual ela não pode dispor de forma contrária, sendo também, nesse sentido, inconstitucional, neste período. Então, o que deve fazer o advogado nesses casos? Ele deve, já na abertura do inventário, o advogado que se valer, né, a parte que se valer dessa dilação legal, né, porque ela é facultativa, evidentemente que as partes já podem desde logo entrar com o inventário, mas caso utilizado dessa prerrogativa legal, então já na abertura do inventário se deve mencionar, justificar o atraso no ajuizamento do inventário e com fundamento na Lei 14.010 requerer ao juiz que afaste a incidência dessa multa. Então, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei do TCMD, ele prevê isso. Ele prevê que o atraso no pagamento do imposto, a multa por atraso, a multa de mora, pode ser afastada, se houver uma fundamentação e uma decisão judicial nesse sentido. Da mesma forma, também se aplica, portanto, a lei, a multa por atraso na protocolização. Então, se espera que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, já a partir do dia 30 agora, né, já deveria ter feito, mas que a partir do dia 30 regulamente isso, e no sentido de adequar a legislação à dilação do prazo para que não incida a multa. Não ocorrendo isso, entretanto, isso deve acabar na esfera judicial. Infelizmente, isso vai acabar afetando o quê? Os inventários extrajudiciais. Porque um tabelião, ele não vai ter como, ele vai fazer a declaração do TCMD e ele vai cair automaticamente nessa multa. Então, ele não vai ter como afastar a incidência dessa multa. Restaria a parte pagar e buscar na repetição de indébito, onde certamente terá êxito, né? Mas seria uma via demorada e custosa. Então, restaria a busca do inventário judicial, onde certamente deve haver acolhida do judiciário no sentido de afastar essa multa. Por outro lado, nós temos, então, que essa é a parte, então, referente a alterações, né, da legislação nos direitos das sucessões durante a pandemia, onde realmente o principal enfoque aí a ser dado nessa palestra é a questão da prorrogação do prazo de ajuizamento de inventários em virtude da lei da pandemia. Vamos abordar também a questão dos testamentos, a questão do planejamento sucessório. Então, como eu falei, a pessoa se vê, principalmente nessa situação de pandemia, diante da finitude da vida. E como é que fica? Eu organizei meu patrimônio para deixar para os meus sucessores. Então, nessa fase, o projeto de fazer um planejamento sucessório se torna aí uma questão relevante, né, muito importante a ser analisado por todos. E as várias formas, então, de planejamento sucessório, onde uma das ferramentas é o testamento. Outra ferramenta, por exemplo, é uma escritura de doação. Uma terceira ferramenta, por exemplo, seria as holdings familiares. Mas como fazer tudo isso? Muitas vezes, são pessoas idosas, estão isoladas. Muitas vezes em locais onde sequer a internet tem, ou internet muito precária. Muitas pessoas saíram das capitais, estão morando em chácaras, em sítio. Como que eu vou fazer o planejamento sucessório nessa situação?
Como que eu vou buscar um advogado? No caso de testamento, teria que ter testemunhas, né? Então, realmente, cria-se uma série de empecilhos para o planejamento sucessório nessa época. E como é que fica o testamento? No começo, inclusive, os cartórios estavam fechados. Não havia nem como se tentar fazer um testamento. Os cartórios reabriram, mas ainda estão com atendimento, né, retornando precariamente à normalidade, né? E como é que se faz, então, um testamento? Então, um advogado ele poderia orientar a parte a fazer um testamento particular. Mas o testamento particular ele depende do concurso de 3 testemunhas. A gente verifica que a jurisprudência dos tribunais tem flexibilizado as formalidades do direito testamentário, né? No passado era o contrário. Se considerava as normas de testamento muito rigorosas, inflexíveis. Se o testamento não atendia aquelas regras, disposições formais do Código Civil, certamente o juiz iria anular, a jurisprudência dos tribunais anulava os testamentos que não seguiam as regras que eram inflexíveis do Código Civil. De uns tempos para cá, se vê que a jurisprudência, inclusive do STJ, tem elasticido essas regras, tem flexibilizado muito. Então, muitas das regras que nós lemos no Código Civil e interpretamos literalmente, na prática o STJ e, por consequência, os tribunais estaduais têm afastado certas exigências, certas formalidades, e uma delas, por exemplo, é a presença de três testemunhas no testamento particular. Tem se aceitado com a presença, por exemplo, só de uma testemunha, confirmando apenas uma testemunha perante o juiz, tem sido aceito o testamento, tem sido confirmado em juízo. E muitas outras regras que têm sido flexibilizadas pela jurisprudência. Mas, se for possível se atender às formalidades do Código Civil, é melhor, para que se não corra o risco de questionamentos, uma ação anulatória de testamento no futuro. Você vê que o caso de pandemia é um caso típico de excepcionalidade que a gente no passado a gente não pensava nessa situação que poderíamos chegar, numa situação de pandemia como essa, em 2020. Mas se pegarmos os tratados antigos dos direitos, pegarmos livros antigos, nós vamos ver que uma situação de pandemia é considerada uma situação excepcional que pode justificar a realização daquele testamento que a gente chama de testamento não culpativo, ou o testamento em situação extrema, que é aquele testamento em que a pessoa está no último momento, ela é pega com aquela doença e em poucos dias aquela enfermidade ela cresce, se agrava, e a pessoa precisa fazer aquele testamento. Não tem como procurar um advogado, não tem como procurar um tabelião, e ela precisa fazer esse testamento, né, para fazer várias disposições, de natureza patrimonial ou não. O Código Civil ele aborda 2 espécies principais de testamentos: os testamentos ordinários e os testamentos especiais. Então, os testamentos ordinários é o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. Os testamentos especiais são o testamento marítimo, o testamento aéreo e o testamento militar. Então, por exemplo, nós temos o testamento marítimo, onde a pessoa está no navio, ela passa mal, ela
acometida de uma enfermidade e ela quer realmente fazer um testamento. Então é chamado o comandante do navio e ele faz aquele testamento. Quando o navio chega ao porto, o comandante ele leva aquelas notas a um tabelião para que seja confirmado aquele testamento. O navio ele tem que estar em alto mar. Se ele estiver em porto, se obsta a realização desse testamento marítimo. O testamento aeronáutico também, da mesma forma. A pessoa está no avião. Mas é lógico que aí ela não vai ser o comandante do avião que está lá, comandando o avião, que vai fazer esse testamento. Então, o comandante do avião vai delegar para alguém, né, que está ali para fazer esse testamento. E o testamento militar. O testamento militar também da mesma forma. A pessoa está ali em campo de batalha e ela é atingida e sabe que vai morrer, então ela faz aquele testamento perante outros militares, né, testemunhas que estão naquele campo de batalha. Essas declarações depois são levadas para um oficial e depois, no fim da guerra, o oficial leva essas notas para um tabelião. Em todos esses casos, o testamento, superada essa condição, ele tem que ser confirmado perante o tabelião, sob pena de caducidade. Mas existe, quando o Código Civil ele aborda o testamento particular, ele menciona uma excepcionalidade, que também pode ser considerado como um testamento especial, que também é um testamento lavrado numa situação extrema. Então, realmente é o artigo 1879 do Código Civil. Então, em circunstâncias excepcionais que são mencionadas nesse testamento, o testador ele pode ser nenhuma testemunha. Ele faz o testamento sozinho e escreve, né, de próprio punho o testamento, justifica a excepcionalidade. Então, por exemplo, uma situação de pandemia, é típica a situação de excepcionalidade, e esse testamento, então, prevalece. Detalhe, o Código Civil ele não menciona a caducidade desse testamento especial, previsto no artigo 1879, né, do Código Civil. Mas entendemos que é conveniente e oportuno que, caso o testador sobreviva, né, superada essa fase de pandemia, que ele compareça a um tabelião e faça um novo testamento, né, para que não haja um questionamento se existe caducidade ou não. Então, são situações novas, situações excepcionais que, com a pandemia, surgem, né? São casos que, quando nós estudamos o direito das sucessões, muitas vezes nós até passamos a largo disso, né? Vou estudar testamentos especiais, vou estudar esse testamento não culpativo, né? Nem se usa mais, eu acho que muitos estudantes nem sabem mais o que é o testamento não culpativo, porque caiu em desuso. E quem esperaria que ocorreria uma situação de pandemia dessa? Que justamente é uma situação excepcional que justifica a realização desses testamentos. Então, fico à disposição aí para o debate e para perguntas aí dos colegas. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Bacim, pela sua brilhante explanação. Está com a palavra agora o doutor Rafael, nosso mediador. Doutor Bacim, muito obrigado pela explanação. Gostaria também de consignar a presença do doutor Rafael Antunes Zucunelli, advogado, corretor de imóveis e subdelegado seccional leste do CRES. Então, muito obrigado, doutor, por prestigiar essa noite.
Gostaria também de informá-los que o formulário de satisfação será fixado no chat, para que seja preenchido e encaminhado no e-mail da OAB Seccional Santana, que também disponibilizaremos no site, no chat. Doutora Juliana, não vejo perguntas no chat. Gostaria que, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta também, que nos envie, que passaremos para o doutor Bacin agora. Doutor Rafael, nós tivemos aqui talvez um probleminha com a conexão, talvez, não sei se chegou a tempo, mas a gente também fez algumas perguntas. Quem estiver nos assistindo, se quiser fazer uma pergunta diretamente para o doutor Bacin, só se manifeste aqui no nosso chat ao lado, ou faça através de perguntas. Eu confesso, doutor, que eu não estou recebendo nenhuma pergunta para o doutor Bacin. Eu não sei se o chat não está atualizando, mas eu também não recebi nenhuma direcionada. Doutor Bacin, então, retomamos a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, e depois a gente retoma a palavra para o doutor Rafael, por favor. Eu gostaria de considerar que essa dilação de prazo ela é feita em favor dos herdeiros, né? Então, por que foi criada essa prorrogação dos prazos, né? Por quê? Então, em virtude da dificuldade dos herdeiros para reunir documentos, praticar diligências, contratar advogados, inclusive dificuldades financeiras. Então, é por isso, mas é uma faculdade. Por quê? E muitas vezes se recomenda que, desde logo, se ajuize inventário. Porque com o ajuizamento de inventário será nomeado inventariante, e esse inventariante vai poder administrar o espólio. Então, a partir do falecimento do autor da herança, há providências a serem tomadas de administração do espólio. Há medidas junto a bancos, junto a órgãos públicos, prefeituras, Receita Federal, inquilinos, muitas vezes imóveis. Então, é relevante, importante, que se abra um inventário e seja nomeado um inventariante. Agora, realmente, caso realmente as partes, os herdeiros não possam, tenham dificuldade, então que se utilize dessa faculdade. E, com certeza, não deve incidir a multa de protocolização. Perfeito, doutor. Doutor, acho que chegaram algumas perguntas no chat. Eu vou lê-la para o senhor, tá bom? A pergunta do Alder Thiago Bastos. A judicialização seria por medida de mandado de segurança em caso de prorrogações em razão da lei federal e não aceita pela Fazenda Estadual? Eu entendo que isso deve ser requerido ao juiz, na petição inicial da abertura do inventário. Caso o juiz indefira, né, caberia, então, um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça. Com a decisão do juiz, tem que ser no sistema do ITCMD, quando em das etapas do preenchimento da declaração de ITCMD no site da Secretaria da Fazenda, em uma das etapas se coloca o despacho do juiz determinando e o despacho do juiz prorrogando o vencimento do imposto. Então, eu entendo que deve-se, enquanto o sistema não é atualizado, se deve colocar o despacho do juiz, né, que autorizou a prorrogação do prazo e a não incidência da multa. Tá certo? Também é possível a impetração de mandado de segurança para que não ocorra essa incidência.
também entendo que é possível. Mas eu entendo que, no primeiro momento, isso deve ser pedido ao juiz e caberia um agravo caso haja um indeferimento. Perfeito, doutor. A doutora Messias Moraes, ela pergunta se o doutor tem algum posicionamento na questão, em tempos da modernidade, o testamento, em caso de testador em estado terminal, ser analfabeto, seria possível o testamento via áudio? Bom, não conheço essa regulamentação. No caso de testador analfabeto, né, teria que o testamento teria que ser público. Né, o testamento teria que ser público. Mas, como eu falei, a jurisprudência ela tem flexibilizado as formalidades do testamento. Né? Então, se o testador fizer esse áudio e houver testemunhas, a presença de testemunhas, né, eu acho que isso aí eventualmente pode ser considerado. Num estado desse terminal, né, eventualmente eu acredito que possa ser, sim, considerado. Mas eu não conheço precedentes e não existe regulamentação. Ok, doutor. Tem só mais uma pergunta da doutora Juliana. O inventário que foi aberto em julho ainda não foi pago o ITCMD. Tem problema com multa? Se ele foi aberto em julho e não foi recolhido até o momento o ITCMD, se ele gerar esse ITCMD agora, ele teria multa? Acho que cabe até pontuar, doutor, que no extrajudicial aconteceu comigo mais ou menos isso. Eu gerei o ITCMD para um cliente e esse ITCMD não foi pago. E após a vigência da lei, quando eu fiz a nova guia de ITCMD, ela saiu sem a multa, porque já estava em vigência a lei. O próprio sistema, no extrajudicial, quando foi emitida a declaração, já alterou, né? Já retirou a multa. Agora, não sei no judiciário, que a doutora perguntou no judiciário, se ela não recolheu e foi aberto em julho, se essa multa será cobrada. Bom, primeiro temos que ver, o inventário foi aberto em julho, mas tem que ver quando que ocorreu o falecimento, né? E temos que ver aí qual a data do despacho, da publicação do despacho do juiz, determinando o pagamento desse ITCMD. Porque existe a multa moratória e existe a multa da protocolização. Então, nós temos que ver aí a multa moratória. Então, geralmente, quando se dá entrada no inventário, logo após já vem o despacho do juiz, principalmente em arrolamentos, né, vem aquele despacho determinando o cumprimento de todas as exigências e que se recolhe o ITCMD. A partir da publicação desse despacho, conta-se 30 dias para se recolher. Essa multa de mora, ela não foi alterada pela lei 14.010. O que foi alterada é apenas a multa da protocolização. Então, se já passou 30 dias do despacho que determinou o pagamento, então aí há incidência da multa de mora. Ok, doutor. Tem mais uma da doutora Jane. Doutora Jane Spinola. O senhor vê a possibilidade de deixar bens para um animal de estimação, assim como ocorre nos Estados Unidos? Não vejo. De acordo com o direito brasileiro, a alternativa que nós vemos é a seguinte: é você nomear um legado com encargo, ou uma herança com encargo, ou um legado com encargo, onde o legatário terá como encargo cuidar deste animal. Né? Caso o animal não esteja mais vivo na abertura da sucessão, caduca o encargo. Né? Porque até hoje, por enquanto, os animais são considerados como objeto de direito, diferente dos Estados Unidos. Inclusive, então,
o animal pode ser considerado, pode ser objeto do próprio legado. Então, você atribui ao legatário esse animal, com o encargo de que ele cuide desse animal. Então, no atual estágio da nossa legislação, eu entendo que não é possível. Perfeito, doutor. Doutor, eu vou, diante do tempo curto que a gente tem aqui, né, no momento, eu vou encerrar as questões. Tem mais perguntas no chat, mas eu gostaria de informar que nós vamos disponibilizar no próprio chat, vai fixar um e-mail para que eles enviem as perguntas por e-mail, assim nós podemos responder com mais calma e tempo, né? Porque tem umas questões aqui um pouco grandes, por exemplo, da doutora Elaine. Então, acho que seria melhor a gente disponibilizar o e-mail para que essas respostas sejam realizadas posterior. Gostaria também de passar a palavra para a doutora Juliana Bianchi. Por favor, doutora. Doutor Bassim, obrigada pela sua explanação, obrigada a todos que fizeram perguntas, espero que tenha sanado a dúvida. Caso não tenha sanado ou que tenham mais dúvidas, podem deixar o e-mail aqui do ladinho, como disse o doutor Rafael, vamos responder assim que possível. Quem estiver no YouTube e não conseguir fazer pergunta aqui, pode deixar também lá o e-mail ou fazer contato com as nossas redes sociais, tanto da UAB Santana quanto da própria comissão, que a gente responde assim que possível. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos membros, diretoria, da subseção Santana, Jabaquara, Butantã, Lapa, Penha de França, Tatuapé, Vila Prudente, todos aqueles que disponibilizaram um pouco do seu tempo para participar desse evento tão importante. Ele vai ficar registrado lá, vai ficar gravado lá no YouTube, toda a nossa palestra. A gente quer convidar que vocês se inscrevam para o evento que continua durante a semana. Teremos evento todas as noites, a partir das 20 horas. Podem fazer a inscrição pelo Simpla, que ainda tem algumas vagas. Caso não consigam, a gente vai disponibilizar também o link do YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa comissão. A gente espera que vocês tenham gostado. Esperamos também que tenha despertado em todos o interesse de conhecer melhor a sua subseção, de conhecer melhor as comissões que fazem um estudo sobre os temas que aqui a gente vai abordar durante a semana. Gostaria de passar a palavra na sequência para o Dr. Peter para fazer o encerramento da noite. E, de antemão, já gostaria de agradecer a todos que aqui participaram e esperamos ver vocês amanhã no nosso evento, que vai ser incrível também, e a partir das 20 horas sempre, toda essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 20 horas, aqui pelo Zoom, para quem fez a inscrição pelo Simpla, e quem não puder e quiser acompanhar pelo link do YouTube. Boa noite a todos, um bom descanso, e Dr. Peter, está com o senhor a palavra. Muito obrigado, doutora Juliana. Gostaria de agradecer imensamente o digníssimo presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Jabaquara, doutor Bassim Shakur Filho. Muito obrigado pela exposição claríssima que Vossa Excelência trouxe esta noite para as subseções participantes e a todos aqueles que estão nos assistindo. Agradeço também imensamente a participação do Dr. Rafael Temperini Pereira, digníssimo presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB Tatuapé. Muito obrigado pela presença, por abrilhantar este evento que não se esgota com a mesma maestria que foi trazido o tema hoje pelo Dr. Bassim, inerente às sucessões. Amanhã teremos também um tema palpitante, que é alienação parental. Alienação parental não poderia deixar de encerrar esta noite brilhante de hoje, sem convidar a todos para que estejam conosco amanhã, porque esse ciclo vai até sexta-feira, repetindo, mas amanhã teremos alienação parental, com as ilustres presenças da doutora Carolina Isabel Zeppelini, da Comissão de Direito e Sucessões da OAB Santana,
Como moderadora, teremos aí a doutora Adriana Gomes, secretária adjunta da nossa querida OAB Lapa, muito bem presidida pelo meu amigo, doutor Luiz Rogério. Doutora Adriana será a moderadora. E como debatedora, doutora Cleison Borges Machado, presidente da Comissão de Direito e Família da OAB Tatuapé, muito bem presidida também pela querida Rosimeire Matheus, a quem eu deixo o meu abraço. E não percam, amanhã o tema também palpitante, interessante, nossos agradecimentos da subseção anfitriã OAB Santana, nossos agradecimentos a todos aqueles que nos deram a honra da sua presença até essa hora, nos deram o privilégio de nos brindar com a presença de Vossas Excelências. Em nome da OAB Santana, da diretoria da OAB Santana e das subseções participantes, desejo a todos uma excelente noite e que o Criador possa proporcionar a todos nós, neste momento difícil por que passamos, muita saúde, não só a nós, como a todos os familiares. Muito obrigado e nos vemos